Olá, prezado cursista, é um prazer me encontrar com você aqui novamente e agora dando continuidade aí à nossa série de videoaulas, são 12 videoaulas ao todo, na verdade, neste curso de interpretação bíblica voltada a, ou direcionada especificamente à à educação cristã. Nós chegamos aí à nossa unidade de aprendizagem número 10. Agora nós vamos falar sobre a hermenêutica como aliada à educação cristã. Perceba que primeiro eu tive a preocupação de delinear, definir, compreender o papel da hermenêutica, da leitura popular da Bíblia, da educação cristã. Em algum momento a gente procurou correlacionar, mas agora isso começa a ficar mais claro, a gente começa a mostrar o como, né, que esse estreitamento entre esses saberes, entre essas áreas de conhecimento e prática podem assim ser correlacionadas, ok? Avançando aí então, na nossa introdução, nós temos aí aparentemente dois extremos alocados aqui, a hermenêutica e a exegese, que são vistas ao lado e como aliadas da educação cristã. Com efeito, tem-se a impressão de que a hermenêutica e a exegese, enquanto disciplinas teológicas, se tornaram propriedade exclusiva dos seminários e faculdades teológicas e dos exegetas profissionais, ao passo que a educação cristã, vista como algo mais presente na concretude da igreja, está assim e por isso mesmo mais acessível às pessoas. É interessante, né? A educação cristã parece estar muito mais perto de nós do que a hermenêutica e a exegese. E em que pese o fato de que são áreas de estudo muito avançadas, no caso a hermenêutica e a exegese, e que, né, já inclusive há décadas muita coisa vem sendo construída nessas áreas. Contudo, o objeto de estudo da hermenêutica e da exegese, ou seja, a busca pela interpretação bíblica, o texto bíblico, é inerente mesmo ao mais leigo dos cristãos, que se apropria da Bíblia e a recebe como palavra de Deus. Então, você percebe que o interesse da hermenêutica é interpretar a Bíblia. Esse interesse é comum também à pessoa que está lá na igreja, lá no banco, que é leigo. E em muitos casos, por exemplo, há pesquisas que consideraram, que investigaram a influência do pentecostalismo na vida de muitas pessoas, no sentido de levá-las ao interesse pela leitura. Gente que era analfabeta, que aprendeu a ler para ler a Bíblia. Olha que interessante. Então você tem isso no pentecostalismo com muita força, né? Essa leitura popular da Bíblia no contexto pentecostal. Então perceba, esse é o interesse comum. O que o exegeta quer, entender a Bíblia, ainda que ao seu modo, o leitor popular da Bíblia também quer, e ainda que ao seu modo. A interpretação bíblica como uma ocorrência natural. A hermenêutica e a exegese bíblicas inegavelmente avançaram muito em seu campo de pesquisa. Num certo sentido, pode até ser admitido que estas ciências se tornaram também multidisciplinares, na medida em que dialogam com outras áreas do conhecimento humano, como a linguística, a crítica textual, também chamada de manuscritologia bíblica, a teologia sistemática, a cultura bíblica em seus variados aspectos, história e por aí vai, né? São áreas realmente muito amplas de estudos. Na tela seguinte, a gente traz uma fala do Augustus Nicodemos Lopes, onde ele diz que nem todos se apercebem do fato de que cada leitura de um texto envolve um processo de interpretação do mesmo. Não existe compreensão de um texto sem que haja interpretação, mesmo que esta leitura seja do jornal e o processo de interpretação aconteça inconscientemente. Sendo um texto, a Bíblia não foge a esta regra. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada usando-se ferramentas interpretativas também. Na tela seguinte, no ponto 2, Educação Cristã, Hermenêutica e Exegese, Diálogo e Contribuições. Então aqui a gente busca justamente mostrar a importância de que essas áreas estejam interagindo, possam colaborar uma com a outra. Não é novidade que as disciplinas teológicas são cooperativas entre si e que a compreensão de uma ajuda na assimilação de outra. As disciplinas contempladas aqui também fazem este intercurso entre si e mesmo com outras, né? Ou seja, elas articulam os saberes que estão no seu interior, mas elas também interagem com outras. Essa é uma característica interessante da teologia, que se apresenta como um ramo do conhecimento humano bem concatenado, entrelaçado, amarrado, né? Então essa interação entre as disciplinas é fundamental. Por alguma razão, em alguns momentos a gente parece muito dissociar determinadas áreas uma da outra. É o que tem acontecido, a meu ver, educação cristã, hermenêutica e exegese. Então a gente precisa fazer uma aproximação e levar esses princípios para o fazer educativo cristão, usando as ferramentas da hermenêutica e da exegese. E como que isso pode ser feito na prática? Eu coloco na tela seguinte. Primeiro ponto, hermenêutica e exegese
para identificar o Sitzenleben dos textos bíblicos, expressão alemã que significa lugar da vida, lugar vivencial, é o lugar geracional dos textos bíblicos. Então perceba, a hermenêutica e a exegese vão sendo usadas para que o Sitzenleben dos textos bíblicos seja identificado. No ponto 2, a hermenêutica e a exegese como ferramentas auxiliares para aprimorar a qualidade do ensino. Uma vez que você interpreta melhor o texto, você ensina melhor. Entende-se que vamos dizer assim, é um processo normal, natural. Esse desembocar ele tem que acontecer. O desembocar do conhecimento hermenêutico adquirido, interpretativo, a compreensão mais adequada do texto vai desembocar num ensino melhor. E depois você tem também uma forma prática de fazer isso, que são os reflexos desse diálogo na vida da igreja. Se você interpreta corretamente, logo você tem uma prática eclesial mais saudável, mais evangélica, mais bíblica, mais cristocêntrica e eu diria até mais humanizadora. Concluindo então, se a educação cristã é um processo de ensino e aprendizagem baseado nas escrituras, e a exegese e a hermenêutica são disciplinas que procuram escrutinar o que de fato as escrituras ensinam à igreja, então não há porquê dissociá-las. Essa colaboração mútua é primordial para que a docência cristã progrida em seus esforços no sentido de formar o homem, conforme o modelo apresentado no Novo Testamento e, por extensão, em toda a Bíblia. A cosmovisão é cristã, como as outras cosmovisões, uma maneira ou modo de olhar o mundo e, por conseguinte, de reagir a ele. Então, não há nem porquê dessa dissociação acontecer. O interessante, o ideal é que as disciplinas possam interagir entre si, dialogar, que o hermeneuta possa estabelecer um diálogo com o educador cristão buscar contribuições na hermenêutica, e assim os trabalhos vão sendo aprimorados, como a gente procura demonstrar aqui ao longo dessas videoaulas. Por isso que é importante que você assista todas elas na sequência, rigorosamente, assim como leia também todos os conteúdos disponibilizados, ok? Na nossa próxima unidade de aprendizagem, a gente vai falar sobre a leitura popular da Bíblia fomentada e melhorada pela educação cristã.